Vamos falar sobre a polaridade eu-mundo, o objeto lógico e o ontológico. A polaridade eu-mundo, a relação, entre a polaridade eu-mundo e a estrutura sujeito-objeto deve ser explicada agora. Descrevemos o mundo como um todo estruturado. Chamamos sua estrutura de razão objetiva. Descrevemos o eu como uma estrutura de centralidade e chamamos esta estrutura de razão objetiva. E afirmamos que estas razões se correspondem mutuamente, embora não tenhamos exposto uma interpretação especial desta correspondência. A razão, deixa eu só fechar aqui, isso. Deixa eu ver aqui. A razão torna o eu um eu, isto é, uma estrutura centrada. Não sei se deu para entender. E a razão torna o mundo um mundo, isto é, um todo estruturado. A gente está tendo aqui o ambiente, mas a razão faz com que esse ambiente se torne um mundo de acordo com a nossa compreensão. Seja um mundo que não presta, seja um mundo maravilhoso. Quem é que assistiu o filme A Vida é Bela? Que ganhou o Oscar, né? Isso, que até a Central do Brasil perdeu para ele. Eu fiquei chateado na época, mas depois que eu vi o filme eu entendi. Não, A Vida é Bela é italiano, né? Esse filme é muito bom, né? Então, aí o que acontece? Depois, se quiser assistir, você vai ver, muito legal. Ou seja, tá acontecendo algo naquele contexto de nazismo, mas o pai, ele passa um outro significado para o filho. Não mostrava o filho de nada. Entendeu? O que estava acontecendo, estava mostrando um pouco isso. E aí a percepção da realidade do filho foi outra, ou seja, ele conseguiu evitar que o filho sofresse o que ele estava sofrendo por causa do significado que ele estava dando para o filho, né, daqueles fatos que estavam ocorrendo ali. Então, não sei se dá para perceber que assim, a razão torna o eu um eu, e isto é, uma estrutura centrada, e a razão torna o mundo um mundo, isto é, um todo estruturado. Oi? Desculpe falar, até eu costumo falar assim, em questão de muitas pessoas reclamando da vida. Eu falo assim, a vida, ela é bela, mas só que os personagens a tornam difíceis. Porque se nós estivermos com Cristo e seguirmos aquilo que Cristo está nos mandando fazer, vamos seguir a vida corretamente. Vamos ter tudo aquilo que nós o plano é perfeito. O se você que é a parte que não funciona. Você não planta bananeira para colher empim. Mas E aí é importante a gente observar, né, conforme o Sérgio falou agora, a questão de como você enxerga a realidade e o que você faz para transformá-la, certo? Então, diante disso, sem a razão, sem o logos do ser, o ser seria o caos, isto é, não seria o ser, mas unicamente a possibilidade de ser. Um monte de gente que poderia, pegando o exemplo que ele deu, poderia até ser uma pessoa realizada e uma pessoa feliz, mas o modo que a pessoa enxerga a realidade faz com que aquela realidade esteja pior, ou seja, ela tem uma série de possibilidades, mas ela não se tornou nenhuma dessas possibilidades. Ela está ali daquele jeito, né? Então, o que acontece? Onde há razão, há um eu e um mundo em interdependência. A função do eu, na qual ele efetiva sua estrutura racional, é a mente. É a portadora da razão subjetiva. Considerado pela mente, o mundo é a realidade, o portador da razão objetiva. Então, você percebe que a mente é que faz com que você enxergue a realidade como o seu mundo, e não a realidade tal qual ela é em si mesma. Então, nessa parte que aí vai variar de pessoa para pessoa a questão da perspectiva do mundo. É como, por exemplo, você vai ver uma pessoa que não tem braços e ela com os pés dirige, toca violão, faz e acontece. E você vai ver uma pessoa com os dois braços e as duas pernas dizendo que não tem como ser feliz. Entende? Então, assim,
A função do eu, na qual ele efetiva sua estrutura racional, é a mente, a portadora da razão subjetiva. Considerado pela mente, considerado pela mente o mundo e a realidade, o portador da razão objetiva. Então, os termos sujeito e objeto contam com uma longa história durante a qual praticamente intercambiaram seus significados. Originalmente, o sujeito significava aquilo que tem um ser independente, uma hipótese própria. O objeto significava aquilo que está na mente como conteúdo desta. Hoje, especialmente sob a influência dos grandes empiristas britânicos, daquilo que é real, se afirma que tem um ser objetivo, enquanto que daquilo que está na mente se diz que tem um ser subjetivo. Temos que nos ater à presente terminologia, mas precisamos ultrapassá-la. No âmbito cognitivo, considera-se como objeto tudo aquilo para o que se dirige o ato cognitivo. Trate-se de Deus ou de uma pedra, do próprio eu ou de uma definição matemática. No sentido lógico, tudo aquilo sobre o que se profere um predicado é, por este mesmo fato, um objeto. O teólogo não pode deixar de converter Deus em um objeto no sentido lógico do termo, assim como o amante tampouco pode deixar de converter o amado em um objeto de conhecimento e ação. Deu para entender a questão do Deus como objeto, não deu, Fernando? Tranquilo? Beleza. E aí, nesse caso, isso aí. Então, por que o objeto? Porque ele acaba sendo o alvo da sua atenção, da sua reflexão, do seu interesse. Por que a pessoa amada é um objeto do nosso amor? Porque é para quem nós dirigimos a nossa afeição, tentamos compreender, queremos nos entregar, queremos cuidar e assim por diante. E aí, continuando aqui, o perigo da objetivação lógica é que ela nunca se limita a ser meramente lógica. Ela comporta pressupostos e implicações ontológicas. Se Deus é situado dentro da estrutura sujeito-objeto do ser, deixa de ser o fundamento do ser e se torna um ser entre outros. Sobretudo, um ser ao lado do sujeito. Agora já começou até a diminuir o pessoal aqui. E aí nisso, se Deus é situado dentro da estrutura sujeito-objeto do ser, deixa de ser o fundamento do ser e se torna um ser entre outros. Sobretudo, um ser ao lado do sujeito que olha para ele como objeto. Ele deixa de ser o Deus que é realmente Deus. A religião e a teologia estão conscientes do perigo da objetivação religiosa. Elas tentam evitar de várias formas a blasfêmia involuntária implícita nesta situação. A religião profética nega que se possa ver a Deus, pois a visão é o sentido mais objetivante. Se existe um conhecimento de Deus, é Deus que se conhece a si mesmo através do ser humano. Deus permanece sendo o sujeito, mesmo que se torne um objeto lógico. Dá uma olhada aí, quem tiver com a Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Quem achar primeiro, leia, por favor. 1 Coríntios 13, versículo 12. Quem achar primeiro, leia. 1 Coríntios 13, 12. 1 Coríntios 13, 12. 13, 12? Porque Vai. agora vemos como um espelho obscuramente. Porque agora vemos como um espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É esse 13, 12? Fechou? Então, aí a gente vai perceber que o que acontece? É o Deus que se revela. Lembra de Calbart? É o Deus que se manifesta. E aqui em Tillich está dizendo que é Deus quem se conhece a si mesmo através do ser humano. Ou seja, o próprio Deus em nós, que também somos natureza. Lembra de Parneberg? Então acontece, o próprio Deus em nós nos diz quem Ele é, na ilusão que temos quando nós que achamos que temos descoberto, mas é Ele quem está se revelando. E aí o misticismo tenta superar o esquema objetivante,
por meio de uma união estática do ser humano com Deus, análoga à relação erótica que implica um impulso para chegar a um momento em que desaparece a diferença entre o amante e o amado. A teologia sempre deve lembrar que, ao falar de Deus, transforma em objeto aquilo que precede a estrutura sujeito-objeto e que, portanto, deve incluir em seu discurso acerca de Deus o reconhecimento de que não pode fazer de Deus um objeto. Então, daí é importante aquela humildade, que é assim, o que a gente está discutindo não é necessariamente Deus, mas é a compreensão de Deus. Não sei se deu para perceber a diferença, porque corre-se o risco de essa compreensão de Deus, essa ideia de Deus, se tornar um ídolo, porque Deus é mais do que isso. E quando a gente trata a ideia de Deus como o próprio Deus, a gente confunde as coisas. Aí talvez eu diga, mas como é que vai ser? Não sei como é que vai ser. Eu só estou dizendo que Deus é maior do que as nossas representações mentais. E assim, por mais que qualquer teólogo, qualquer pastor, qualquer crente discorde de mim, ele vai ter que concordar que se Deus couber na nossa cabeça, ele não é o Deus que a gente crê. É doido, mas é a verdade. Então, antes que alguém diga que eu sou herege, né, que eu não sou crente, né, estou deixando claro que o cara mais crente do mundo, ele vai ser obrigado a concordar comigo que Deus é maior do que as nossas representações mentais e as nossas anotações. Com certeza. E aí, nesse caso, mas utiliza-se o esquema objetivante em um terceiro sentido. Transformar uma realidade em um objeto pode significar privá-la de seus elementos subjetivos, reduzi-la a algo que é um objeto e nada mais do que um objeto. Tal objeto é uma coisa, em alemão um Ding, ao que é totalmente bedingt, condicionado. Não sei como é que é a pronúncia, tá, gente? Estou falando como eu estou lendo. E aí, a palavra coisa não tem necessariamente esta conotação. Ela pode significar tudo que é, mas contraria nosso sentimento linguístico chamar seres humanos de coisas. Eles são mais do que coisas e mais do que meros objetos. Eles são eus e, portanto, portadores de subjetividade. Teorias metafísicas e instituições sociais que transformam os eus em coisas contradizem a verdade e a justiça, porque contradizem a estrutura ontológica básica do ser, a polaridade eu-mundo de que todo ser participa, segundo os diversos graus de aproximação de um ou outro polo eu-mundo. E aí a personalidade humana totalmente desenvolvida representa um polo e a ferramenta mecânica o outro. Então, a personalidade humana totalmente desenvolvida representa um polo e a ferramenta mecânica o outro. Lembra ferramenta, ferramenteiro? Essa expressão não é nem minha, foi no livro de Luiz Berkoff que eu peguei. Que é assim, ao mesmo tempo que você tem, você é tido. Então, lembra, você ao mesmo tempo que está existindo, você também está consciente da sua existência. E aí, nesse caso, a personalidade humana totalmente desenvolvida representa um polo, a ferramenta mecânica o outro. O termo coisa se aplica adequadamente à ferramenta. Ela está quase que desprovida de subjetividade, mas não completamente. Seus elementos constitutivos, tomados de natureza inorgânica, possuem algumas estruturas únicas que não podem, que não podemos ignorar. A ferramenta mesma possui ou deveria possuir uma forma artística que expressa visivelmente seu propósito. Nem sequer as ferramentas do dia a dia são meras coisas. Tudo resiste à fatalidade de ser considerado ou tratado como mera coisa, como objeto que carece de subjetividade. Lembra do celular, tralha, xing-ling, ou o celular que me torna mais importante? E aí nisso, esta é a razão porque a ontologia não pode começar com as coisas e tentar derivar a partir delas a estrutura da realidade.
Aquilo que está completamente condicionado, aquilo que não tem individualidade e subjetividade, não pode explicar o eu e o sujeito. Quem tentar fazer isso precisa introduzir subrepticiamente na natureza da objetividade a própria subjetividade que quer derivar dela. Segundo Parmênides, a estrutura ontológica básica não é o ser, mas a unidade do ser e da palavra, o logos em que o ser é apreendido. A subjetividade não é um epifenômeno, uma aparência derivada, é um fenômeno original, embora sempre e unicamente em uma relação polar com a objetividade. A forma com que o naturalismo recente repudiou seus métodos reducionistas anteriores, que reduziam tudo, por exemplo, a objetos físicos e a seus movimentos, sugere uma crescente percepção da impossibilidade de derivar a subjetividade da objetividade. No domínio prático, a resistência generalizada contra as tendências objetivantes da sociedade industrial, primeiro em suas formas capitalistas e depois em suas formas totalitárias, denota uma compreensão de que tornar o ser humano uma parte de uma máquina, por mais útil que ela seja, significa desumanizar o ser humano, destruir sua subjetividade essencial. O existencialismo passado e presente, em todas as suas variantes, está unido no protesto contra as formas teóricas e práticas de submeter o sujeito ao objeto, o eu, à coisa. Uma ontologia que parte da estrutura eu-mundo do ser e da estrutura sujeito-objeto da razão está protegida contra o perigo de submeter o sujeito ao objeto. Ela, igualmente, está protegida contra o perigo oposto. É tão impossível derivar o objeto do sujeito quanto é derivar o sujeito do objeto. O idealismo, em todas as suas formas, descobriu que não há caminho algum para passar do eu absoluto ao não eu, da consciência absoluta ao não consciente, do si absoluto ao mundo, do sujeito puro à estrutura objetiva da realidade. Em ambos os casos, aquilo que se supõe derivado é imperceptivelmente introduzido dentro daquilo do qual depois será derivado. Este ardil do idealismo dedutivo é a exata contrapartida do ardil do naturalismo redutivo. O motivo oculto que determinava as diferentes formas da filosofia da identidade era uma percepção da situação, mas esta percepção não foi suficientemente longe. A relação de sujeito e objeto não é a de uma identidade da qual não se possa derivar nem a subjetividade, nem a objetividade. É uma relação de polaridade. A estrutura ontológica básica não pode ser derivada, ela deve ser aceita. A pergunta, o que precede a dualidade do eu-mundo, de sujeito e objeto, é uma pergunta em que a razão contempla seu próprio abismo, um abismo em que a distinção e a derivação desaparecem. Só a revelação pode responder essa pergunta. Então, a gente, por exemplo, se depara, com a questão de eu, enquanto sujeito, eu estou analisando algo. Só que esse algo, se esse algo também é um ser, como ele vai ser um objeto? E aí, a gente, por exemplo, precisa ficar atento à questão de que você acaba tratando algo que você quer compreender como objeto, mas não quer dizer necessariamente que o que você quer compreender seja plenamente um objeto, como o caso de Deus e como o caso do outro. Então, tanto eu quanto você, nós muitas vezes vamos tratar o nosso próprio eu como objeto, mas não tem como nós sermos objetos, porque nós somos o próprio eu. Mas a partir do momento que a gente vai tentar compreender e entender, a gente não tem outra saída senão tratar dessa forma. Porque como você vai se descrever se você não tiver algo objetivante? Mas, em contrapartida, como você vai caracterizar? Através da sua subjetividade. Então, por exemplo,
O Roberlan que eu vejo não é o Roberlan que o Sérgio vê. O Roberlan que eu vejo não é o Roberlan que a Patrícia vê. O Roberlan que eu vejo não é o Roberlan que o Daniel vê. Mas eu vejo um Roberlan. E quando eu vejo numa qualidade meio que assim, peraí, é um objeto. Só que ao mesmo tempo que eu vejo como objeto, esse objeto é um sujeito. Então, como é que eu posso dizer? Eu posso de repente estar até viajando na compreensão aqui do Tillich, mas a questão é que assim, como ele fala, a estrutura ontológica básica não pode ser derivada, ela deve ser aceita. E como é que a gente lida com isso? Aí ele fala que há um abismo, né, em que só a revelação pode responder essa pergunta, porque a gente lida com uma realidade que é a realidade em si e a realidade para nós. E enquanto realidade em si, ela, por exemplo, vai ter múltiplas interpretações, enquanto a realidade para nós vai estar carregada com a nossa subjetividade. Lembra do nosso mundo, do nosso eu no mundo, da nossa percepção? Então a gente não tem como fugir. É que nem quando a gente vai discutir um assunto e alguém fala assim, mas daí você está falando essa é a sua opinião. Claro que é a minha opinião, eu só posso ter a minha, eu não tenho como ter a outra, né? Então eu só posso ter a minha percepção, eu só posso ter a minha compreensão da realidade. Então a gente vai falar sobre individualização e participação no nosso próximo encontro, porque eu acho que vai ficar meio apertado. Como a gente várias vezes já saiu daqui depois das 10, tem problema a gente sair antes das 15 para as 10? Vocês ficam tristes se a gente sair 5 minutos antes? Poxa. Então tá bom. Então vamos embora. Quase que misturou agora. Fernando,